Bom, gente, estamos aqui no Netcast, que é o podcast do Net Clube Alphaville. Estamos com mais um episódio aqui para vocês. E lembrando que nós começamos esses dias o nosso programa de TV, o Net Clube na TV. Exatamente, na Clear Channel, a antiga TV Alphaville. Você pode assistir também pelo YouTube. Então eu estou aqui hoje com o Paulo Moraes, que é da Espaço Laser. Tudo bom, Paulo? É isso. Na verdade, o Espaço Laser virou meu sobrenome, né? Quem é Paulo Espaço Laser? Paulo Moraes é Espaço Laser. Paulo... Já, mas eu sei que esse é o meu sobrenome, já está adotado, não tem jeito. Com certeza, todo mundo te conhece assim, né? assim que eu sou conhecido. Aliás, a Espaço Laser todo mundo conhece, né? É a maior, né? Maior rede de depilação a laser no mundo. A gente andou fazendo uma pesquisa ao redor do mundo para entender se havia outra rede do mesmo tamanho que a nossa, com 857 lojas espalhadas pelo Brasil, Chile, Argentina, Paraguai e Colômbia. Então, uma rede que cresceu bastante. Então, a gente, quando fala em depilação, né, normalmente fala pela mulher, né? As mulheres adoram depilar, né? Depilação a laser está na moda e tal. Mas o Paulo estava me contando que também os homens vão, né? É isso. O grande público né, é o público feminino. 85% são mulheres. Portanto, 15% dos homens já entenderam os benefícios da depilação a laser em detrimento da lâmina. O homem não faz cera, né? O homem é um bicho medroso. Sim. Só a mulher que tem a coragem ainda de fazer a bendita cera, que não deve fazer, sobre todos os aspectos. Higiene, meio ambiente, porque essa cera vai para o meio ambiente e para degradar demora cerca de 400 anos. Não, é horrível a cera. Horrível. Já experimentei. Não quero, não. Esse é maluco. As mulheres sabem quanto terrível é isso. Mas a verdade é que os homens já entenderam o benefício da depilação a laser, especialmente o público mais jovem, que não quer mais o peito com pelo, costas. Sim. E o homem mais maduro, faixa de barba, orelha, o bendito pelo na orelha que nos perturba. É verdade. A depilação laser resolve. Olha que legal. Bom, mas eu quero saber mais, Paulo. Eu quero saber o seguinte. Como é que começou tudo isso? Quem era o Paulo Moraes há 20 anos atrás? Então, a empresa completa agora, você falou muito bem, completou, na verdade, agora em abril, 20 anos de história. Então, em 2004, a data de fundação, que eu costumo dizer, um momento importante de 3 malucos. Porque 3 homens fundando uma companhia de depilação a laser, naquele momento, exclusivamente para o público feminino. Porque a gente nem tinha visibilidade da utilização para o público masculino naquele momento. Onde a gente senta numa final de tarde para uma conversa para entender o setor, entender as possibilidades de negócio e chega à conclusão que sim, era possível democratizar e fazer com um tratamento que antes estava restrito a pessoas com muito dinheiro no bolso, porque depilação a laser existia, mas existia as clínicas dermatológicas de alto padrão. Custava muito caro. Muito caro, então pessoas só com muito dinheiro tinham condição de ter esse privilégio de uma depilação tão fantástica como essa. E nossa motivação naquele momento é não. Vamos fazer com que isso chegue cada vez a mais pessoas. Popularizar, né? Democratizar o tratamento. Democratizar, exatamente. Então, o desafio era gigantesco, algo absolutamente desconhecido do grande público. Grande parte das pessoas, quando a gente perguntava, você trabalha com o quê? Nós temos uma clínica de depilação a laser. A pessoa, depilação o quê? Não fazia nem ideia o que era esse tratamento. Noção, né? Então, desafio que, inclusive, continua nos mesmos dias de hoje, tá? Por tudo que a gente caminhou, inclusive com mais competidores no mercado, as 3 grandes perguntas que vêm a todo tempo. Dói, não dói? Barato ou caro? Sim. E sempre como fazer, né? Os detalhes, se vai funcionar, não vai? Vai crescer o pelo de novo? Depois, então, essas perguntas ainda existem depois de tudo que a gente já fez na história dessa companhia. Então, lá no passado, a gente começa uma jornada com apenas 2 unidades e uma máquina. Tem um motivo pelo qual a gente montou esse modelo de negócio. Tem um amigo meu que ele fala assim, é muito mais difícil pilotar 2 ou 3 unidades do que 500. Porque quando você tem 500, você tem uma operação gigante já montada, né? Na verdade... Quando você tem pouco, você está lá... A fase inicial de modelagem de um negócio. Exatamente, a fase inicial de modelagem de qualquer negócio. Sim. Os 5 anos iniciais de qualquer negócio são um período de muito desafio, né? Verdade. Muito erro, acerto, até que você identifica o modelo que você entende que pode ser escalado. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. A gente foi num crescimento muito orgânico, muito devagar. Os 10 primeiros anos da companhia, já em 10 anos já tinha uma quantidade razoável de lojas, cerca de 30 e poucas lojas, mas a gente ainda não tinha feito a grande aceleração de crescimento. Sim. A grande aceleração de crescimento acontece no ano de 2015, portanto 11 anos depois da fundação da companhia, por meio de franquias. Então, uma curva de aprendizado muito importante. Até o 11º ano era
tudo loja própria. Na verdade... 30 lojas. Na verdade, não é exatamente... A grande maioria, sim. Ah. Mas a gente foi se acomodando e fazendo do jeito que era possível, como todo empreendedor, né? Sim. A gente tinha tentado, no passado, o modelo de franquia. Contratamos uma empresa para nos ajudar no processo. Pra fazer a formatação, tudo maravilhoso, muita discussão, ao final de um investimento importante e relevante. Sim, que não é barato. Ao final de todo o trabalho, a empresa chegou com uma brochura, sabe, um livro. Sim. Bom, tá aqui tudo que você precisa fazer para a franquia. Aí eu fazia, E se vira, né? a resposta, não. Se você quiser ir para a seguinte, você vai ter que pagar mais um caminhão de dinheiro. Você está de brincadeira. Então, tudo... Aconteceu isso comigo também. Já. Então, é um negócio muito triste, muito doloroso. Eu não quero nem falar o nome da empresa. Uma vez eu contratei um consultor que ele veio fazer aquele chamado... como é que é? Métodos e... Organização e métodos, OIM, né? Isso. Aí eu falei, eu achava que ele ia me apresentar o problema e a solução. Ajudar a resolver. Ele só me colocou o argentino fala carpeta, né? Só me colocou lá no livro os problemas. Que você já sabia, que eu já sabia. Pois é. Eu falei, tudo isso que tá aqui eu te já contei. sei. Eu te contei, né? Ele só organizou a forma de apresentar. Eu falei, cadê a solução do problema? Fica a dica para os consultores, empresas de consultoria. Falar o que você já sabe não é a solução das empresas que te procuram, tá? Venha com a solução e ajude o empreendedor de verdade. Tem uma diferença entre mentoria e consultoria. Mentoria, ele te mostra como faz e você executa. A consultoria é ele que tem que fazer. Pois é, exatamente. Mas foi doloroso e foi duro isso. Bom, abandonamos a ideia. E ali resolvemos como... O que você fez com esse cadernão? Ficou guardado na prateleira e com certeza foi perdido, porque eu nunca mais tive notícia dele. E a verdade, inclusive eu andei procurando, porque eu sou uma pessoa que gosta de guardar para ter a história da companhia e tem bastante coisa guardada. Assim. Mas esse livro especificamente perdemos. Eu não sei onde foi parar, foi perdido. Bom, uma pena. Porque eu queria, inclusive, ter guardado para falar, esse livro aqui, a primeira tentativa... Esse livro foi o começo do erro. O primeiro erro da companhia foi esse. Mas a verdade é que a partir dali a gente entendeu que precisava crescer, mas não era por aquele modelo, porque a gente não sabia fazer e a consultoria não tinha funcionado. Sim. Então começamos fazendo um tipo de licenciamento simples. Então alguns amigos falaram, eu gostaria de abrir, então a gente dava... No fundo a gente estava fazendo uma franquia. Autorizou a usar a marca, no nosso modelo, põe a nossa marca lá na frente, a mesma tecnologia, treinamos aqui a profissional que vai trabalhar com laser e você segue a vida lá. Aí apareceu o problema em cima disso. Não, até que não apareceu, mas esse não é sustentável. Porque normalmente o licenciamento eu trabalho com isso há 38 anos, né? Eu tenho empresa de marcas de patentes. Então a gente sempre fala, o bom é a franquia, porque ela limita as situações futuras do eventual franqueado. O licenciamento não. Amanhã o cara fala, eu não quero mais usar tua marca, bota outra marca lá. Aí segue a vida sem não compete, sem nada, né? Exatamente. Essa parte mais delicada de licenciamento franqueado, a gente sabe que a relação de franquia é muito mais estruturada. Com certeza. Inclusive, com muito mais garantia para o franqueado e para o franqueador, para as duas partes, claro. Né? Porque o franqueador tem uma série de obrigações com o franqueado que ele deve observar, que é a garantia do franqueado com relação ao investimento que ele está fazendo na marca. Sim. E um outro modelo que nós adotamos também nessa fase inicial da companhia, que a gente fazia uma operação mista. Então a gente tinha o sócio que entrava junto com o capital com a gente montando a unidade, mas ele era o sócio operador, cuidava do dia a dia da loja, e a gente fazia a gestão da loja. Então a gente compartilhava a condução do negócio e diminuía o investimento inicial por loja nosso, já que a gente tinha uma pessoa que apoiava a gente também no investimento. E aí chegamos até 2015 caminhando dessa forma. E em São Paulo, especificamente... Quantas lojas, então, até 2015 já tinha? Quase 40 lojas, tá? Até aí a gente tinha mais ou menos umas 40 lojas. Crescendo dessa forma. Lojas próprias em São Paulo, fora de São Paulo, em algumas regiões. E, na verdade, essas 40 lojas, você tinha que fazer uma gestão uma a uma, né? Porque... Já tinha uma pequena estrutura de gestão e operacional, mas nada tão bem elaborado. Mas a verdade é que em 2015, entendendo a necessidade de fazer a expansão de forma acelerada, porque também ali ficou muito claro que começava a surgir outras iniciativas na concorrência, que se a gente não acelerasse, eles fariam nosso nome. Entendi. Então, se a gente tinha o sonho de ser o líder do setor, a gente precisava ser o primeiro a fazer esse movimento. E a única forma de fazer isso de forma acelerada e de forma consistente era por um modelo de franquia. E você, durante essa fase, continuava com os dois sócios, você e os dois? Sempre os 3 sócios. Na verdade, na fase inicial, inclusive... Semenzato era sócio teu? Não. É justamente nesse ponto que a gente se encontra com o Semenzato. Na verdade,
quando a gente tinha lá 7 lojas, eu sou amigo do Semizato há muitos anos, Tá. desde a época da Microlins. 2007, 2007, 2008, a gente tinha cerca de 7, 8 lojas. Nesse tamanho, eu já tinha procurado o Semizato, como me frustrei na tentativa na contratação da consultoria, lembrei do meu amigo Semizato e procurei ele para mostrar o projeto. Zé, você conhece, vamos fazer junto esse projeto de franquia? E aí o Zé olhou o projeto, pô, isso aqui está muito na fase inicial, acho que não faz sentido. Embrionário demais. Está muito embrionário, isso aqui está pequeno, mas, meu, segue firme aí, segue na sua jornada. Gente, boa sorte. Vai, vamos lá. Aí, um pouquinho mais à frente, a gente tinha surfado a primeira alavanca de aceleração de crescimento do nosso negócio. Foi um modelo de venda que a gente entrou sem querer. E aqui eu gostaria de deixar registrado um ponto importantíssimo para os empreendedores. A gente, no dia a dia, na nossa jornada como empreendedor, a gente, às vezes, para pouco para ouvir as pessoas que estão ao nosso lado. Sim, com certeza. E são, às vezes, dessas conversas, ouvindo de forma verdadeira, é que surgem grandes oportunidades e grandes viradas. E foi exatamente a primeira grande virada da companhia surgiu dessa forma. E eu te explico. Nessa época, um dos sócios tinha uma namorada que queria apresentar para a gente uma oportunidade de uma parceria de um negócio. O outro sócio, a gente já estava... Ou namorada dele. Aquela pouca vontade, né? Aquela pouca vontade. Você sabe bem o que eu estou te falando. Mas ok, em respeito ao sócio, vamos ouvir, não tem problema, marca, e sentamos para conversar. E essa moça explicando que até uma tecnologia nova que estava sendo criada, com uma forma de venda, captação do cliente. Aquilo foi bom. Eu ouvindo ela, falei, bom, agora eu vou fazer a pergunta matadora, que eu vou acabar com essa conversa. Quanto vai custar isso? Porque ela falaria com certeza da minha cabeça, né? Claro. Um valor absurdo, eu ia falar muito obrigado, foi muito legal a conversa, mas infelizmente a gente não tem como investir nisso agora. E a resposta, para minha surpresa, foi, não custa absolutamente nada. Aqui o business é, se virar e vender, eu tenho um percentual da venda, se não vender, você não me deve nada. Eu falei, não deve nada, não deve nada. Combinamos, olhamos sócio, aí você engoliu o seco, no risco, aí é lindo. Vamos embora. Claro. Mal sabia que naquele momento a gente estava entrando no universo das vendas coletivas. Lembra lá o Peixe Urbano, Sim. o Pong, com todas aquelas empresas de vendas Exatamente. coletivas? A gente embarcou nesse universo sem nem conhecer direito o que era o negócio. A verdade é que naquele momento, nos dias depois que a gente conseguiu ajustar como aconteceria a operação, o primeiro dia inicial da operação dentro dessas ferramentas, nós vendemos 800 tratamentos. Caramba. Isso, Mas você fez alguma promoção? Porque essas veja, plataformas tinham que dar um preço especial. né? essas plataformas, na verdade, não eram uma plataforma de venda. Essas plataformas, e poucas pessoas conseguiram entender de forma verdadeira o que eram essas plataformas, eram plataformas geradoras de leads. Sim. Para captação Verdade. e sequência e recorrência dessas pessoas no seu negócio. E a gente... Porque, na verdade, você comprava com um preço reduzido justamente para poder capturar. Mas muitas pessoas venda. acreditaram que era uma ferramenta de venda única e exclusiva. E aí, na verdade, inclusive, começaram a cometer erros, né? Porque vendiam numa condição que, inclusive, não tinham condições de entregar. Exatamente. E colocaram em descrédito a ferramenta. Mas a verdade é que, enquanto isso durou, e foi um ciclo relativamente longo com essa ferramenta, como um mecanismo, um canal importante de geração de lead, na largada foram 800 tratamentos sem menor condição de atendimento. A gente não tinha estrutura física de atendimento, a gente não tinha call center para atender, a gente não tinha estrutura de gestão, zero. Foi uma loucura. Um dos sócios, que é de origem portuguesa e mais conservador, ele falou, Paulo, pelo amor de Deus, tira essa porra do ar. Sério. Eu falei, não, Tito, agora não. Agora é o contrário. Agora a gente tem que acelerar. Então, se a gente está com esse volume, vamos comprar mais máquina, vamos montar mais loja, vamos montar o call center, vamos no banco buscar dinheiro, porque o equipamento custa muito dinheiro, 120 mil dólares. Vamos buscar dinheiro no banco para fazer financiamento e vamos acelerar. Então, a gente sai muito rápido de 7, 8 lojas para 22, 23 lojas, mas no curto prazo de tempo, para dar conta de toda aquela demanda. Então, eu reencontro o Semenzato, para a gente voltar na história, eu reencontro o Semenzato num evento social e eu falo, Zé, pô, sabe aquela empresinha que você viu lá com 7, 8 lojas, agora nós já estamos com 22, hein? Será que não seria o momento da gente pensar alguma coisa? A gente fazer... Pô, e naquele momento ele estava envolvido em outro projeto. Não, que legal, Paulo, bacana saber que vocês estão crescendo, mas eu estou envolvido agora num novo projeto, não tenho a menor condição de olhar nada de novo. Pô, legal, valeu, e seguiu. Ano é 2014. E 2014 a gente é impactado pela notícia de que uma outra rede iria surgir com a figura, uma embaixadora de amplitude nacional, junto de pessoas com muito dinheiro,
e aquilo na minha cabeça passou Fazendo a mesma coisa que você. Exatamente, passou um filme, né? Estamos aqui há 10 anos quebrando pedra. Aí vem o outro Vem aqui alguém comer o bolo com agora alta sozinho. exposição, com muito dinheiro, vai tomar o nosso mercado. Com certeza. Fotografei aquela matéria, coloquei no nosso grupo de WhatsApp de sócios, falei, senhores, assunto para ser resolvido na próxima semana com urgência. Nossa. E aí, na nossa discussão tensa de como faríamos o crescimento, porque o investimento era muito importante, a gente não tinha dinheiro para crescer tão rápido. Sim. Tá bom, aqui o jeito vai ter que ser franquia. E, novamente, lembrei do José Semenzato. Mas sabia que, naquele momento, ele estava num outro projeto com a Xuxa. Ele desenvolvia um projeto com a Xuxa. E, para mim, foi praticamente como um filme, né? José Semenzato, com todo o conhecimento que pode ajudar a gente na expansão, mais a figura da Xuxa junto como sócia, isso pode ser o remédio mágico para a gente fazer o crescimento e dando visibilidade para a marca de forma fantástica. Eu sou um cara meio chato, né? Persistente. Eu falei, vou ligar de novo para o Zé. E aí contei um pouco da ideia novamente para o Zé, e para minha surpresa, pela terceira vez, ele me disse, Paulo, você não vai acreditar, mas a Xuxa, na semana passada, me disse que ela adoraria ter um negócio na área de estética e beleza. Você está ligando na hora certa. Eu falei, que legal. Então, Gol. Né? Aí vai, não, ok, vamos fazer o seguinte, vamos pedir então para que o empresário dela venha a São Paulo para conhecer o seu negócio, para a gente mostrar como é que é, para ver se ele gosta do modelo. E se ele achar que faz sentido, a gente caminha com as conversas. Ok, marcamos efetivamente a visita, o empresário da Xuxa veio a São Paulo, conheceu algumas unidades que a gente tinha, adorou o negócio, mas ao final da visita ele falou, olha, eu adorei, eu acho que pode ser um grande negócio a gente fazendo junto aqui, mas a gente tem um tema aqui importante. A Xuxa, de fato, queria montar algo no setor de estética, mas ela tem uma dermato amiga dela, que eu sei que elas começaram uma conversa no sentido de montar uma clínica junto. E eu conheço bem a Xuxa, por dinheiro nenhum ela vai estragar uma amizade. Então, se ela avançou demais nessa conversa, talvez não tenha como voltar mais atrás. Aquela ansiedade, né? Nossa. Aquela ansiedade. Nesse interim, nós estamos já chegando em dezembro de 2014, o Zé me liga. Paulo, vai ter um show da Xuxa aqui no Ibirapueras. Eu acho que seria bom você ir comigo. Porque eu conheço bem a Xuxa, ela vai querer conhecer, se a gente for fazer o negócio, quem é a pessoa com que ela vai fazer o negócio. Sim. Falei, para mim tá tudo certo, vamos lá. No show eu posso levar minha esposa, meu filho? Não, pode levar quem você quiser, não tem problema. E foi exatamente assim. Então, no dia 13 de dezembro de 2014, um pouquinho antes do show, a gente esteve com a Xuxa ali no camarote dela, conversamos um pouquinho, uma conversa meio rápida, né? Mais para se apresentar. Primeira foto com a Xuxa, mas a gente não tinha resposta ainda. Em janeiro veio a resposta. Olha, sinal verde, a Xuxa de fato tem interesse, mas tem uma questão que precisa ser resolvida antes da gente começar a pensar em fazer os contratos. Mais uma condição, velho. Qual é a condição? A condição é que a Xuxa experimente o tratamento para saber se de fato funciona. Porque ela não vai entrar em negócio nenhum que saiba que não funciona. Ela só entra em negócio onde efetivamente o que se é prometido é entregue. Para nós estava tranquilo, a gente sabia exatamente que aquilo era tranquilo. Maravilha. Marca para a gente vir um dia com a Xuxa na nossa cliente, monta aqui uma estrutura de atendimento especial para ela. Não, você não está entendendo. Ela quer que leve a máquina na casa dela para fazer esse atendimento. A gente não tinha nenhuma unidade no Rio de Janeiro. E aí a rede de relacionamento de todo empreendedor fazendo a diferença, né? Nesse momento a gente tinha um amigo que tinha uma clínica de depilação a laser no Rio de Janeiro, com a mesma tecnologia. E a gente ligou para ele, olha, nós estamos precisando, não falamos exatamente para quem que é, de uma amiga nossa muito especial que a gente gostaria de atender. Nem falou que era Xuxa. Eu acho que não. Daria para vocês emprestar a máquina algumas horas, e ele muito simpático. Não, lógico, pega aqui a máquina. E a gente então pegou a máquina emprestada, pegamos a nossa melhor profissional. Valia a pena você levar de São Paulo para lá? Não dava. Talvez até valesse. O problema era o trabalho, porque essa máquina pesa 120 quilos. Complicado. É uma máquina, a logística não é tão simples. Sim. E aí pegamos a nossa melhor fisioterapeuta para fazer o tratamento. A Xuxa adorou. Pô, agora sim nós temos o início para fazer esse contrato. Ela falou, podemos seguir. Olha que legal. Passamos 6 meses no processo da modelagem do que seria o nosso modelo de franquia, definindo o cofre, processo de treinamento, o contrato, todas as relações necessárias para o lançamento. E em junho de 2015, na feira da Associação Brasileira de Franquias, ABF, Sim. a gente faz o lançamento oficial da nossa rede de franquias, com a Xuxa junto, inclusive, na feira. Foi uma confusão, porque a Xuxa inaugurou a feira, cortando a fita da feira. Foi um momento muito bacana. E a gente efetivamente sai para o mercado de franquias e, para nossa alegria e surpresa, nós vendemos em apenas praticamente 6 meses 120 franquias. Caramba! Extraordinário, mas mais do que isso,
a alegria de depois, no processo, porque franquia tem muita importância vender a franquia, mas depois implantar de forma adequada essa rede. Isso que eu ia te perguntar, as máquinas, como é que elas são importadas, são Então, nacionalizadas? as máquinas são de origem americana, dos Estados Unidos, mas existe um importador, distribuidor exclusivo da marca no Brasil, onde a gente tem um contrato de exclusividade, então a gente tem a exclusividade da tecnologia. E a gente já tinha ajustado no processo de modelagem da franquia que nós adotaríamos a mesma tecnologia, tendo ele como nosso fornecedor, que venderia para os nossos franqueados. Então o modelo estava muito bem desenhado. Então, como eu disse para você, vender esse tipo de franquias é maravilhoso, mas o desafio vem no dia seguinte, né? Sim, Implantar com certeza. de forma consistente, com processos e transferindo de forma correta todo o conhecimento construído ao longo da jornada, né, para esse franqueado, para que ele capture o valor no negócio e ganhe dinheiro. Porque eu digo que a relação franqueado especialmente, ela está presa em 3 pilares muito importantes. O franqueado, ele precisa conhecer muito do negócio onde ele está entrando, então o treinamento, estudar, entender, inclusive entendendo os competidores do mercado que ele está entrando, não para falar mal, mas para poder falar o quanto o negócio que ele tem é melhor do que os demais, ser apaixonado pelo negócio. Então ele precisa verdadeiramente se apaixonar, especialmente no varejo. Eu não acredito no varejo com muito processo, muito quadradinho, sem paixão. Isso não existe. Verdade. E a terceiro pilar importantíssimo de qualquer negócio, precisa ganhar dinheiro. Então, o nosso negócio, nesses 120 franqueados, foi exatamente o que a gente conseguiu entregar. Transferimos conhecimento, tudo que a gente tinha construído ao longo de uma jornada de 10 anos. Conseguimos envolver na cultura da nossa companhia de muito engajamento, porque os pastoreiros têm isso no DNA, muito engajamento, os times envolvidos. E é lógico, a partir do funcionamento, ele vendo que estava conseguindo ganhar dinheiro, que o negócio era, sim, extraordinário. Então, com esses 3 pilares, e com desafio de implantação, começa o processo de crescimento acelerado. E aí não parou mais, né? A cada ano era mais 120, mais 140. E a Xuxa continua sócia de vocês. Até hoje. Até hoje a Xuxa, a empresa foi... E a parte dela é mais tranquila, né? Porque é a imagem, né? Mais do que a imagem. A Xuxa, ao longo dessa jornada, nos ajudou com muitas discussões de visão de marketing. Então, ela contribuiu de forma muito positiva. E na fase inicial, foi inclusive no nosso processo de negociação, naquele momento ela tinha acabado de chegar num canal de TV e ela tinha negociado alguns spots que seriam de uso dela, que ela poderia inclusive vender. Sim. E ela destinou 100% do espaço que ela tinha dentro do canal para que a gente utilizasse para divulgação da marca dentro do programa que ela tinha naquele momento na TV. Então, foi extraordinário, usando a imagem dela no canal de TV, com todos os slots que ela podia colocar à disposição da gente. Então, eu diria que a Xuxa, que hoje é minha amiga, que inclusive nessa nova etapa da minha vida, eu estou num novo empreendimento com ela, que ela me convidou a participar, que tem sido também uma jornada incrível, porque a gente começa uma nova rede chamada X-Bloom, de lanches de proteína vegetal. Bem bacana, o público jovem sabe exatamente o que é o valor desse produto e do que é esse tipo de alimentação. Isso veio dela para você, ela que te convidou para entrar. Essa é uma parte interessante da história, porque eu estou fazendo um salto na história da companhia, né? Nós saímos em 2015, 2022 é o ano, na verdade, dezembro de 21, eu resolvi, após toda uma jornada praticamente como executivo da companhia, que me tornei a partir de 2014, deixar o dia a dia da companhia como executivo. Eu tinha feito uma reflexão e dezembro para mim é um mês de reflexão. Em dezembro eu faço minha reflexão, o que eu fiz durante esse ano que foi legal pra caramba, que eu devo manter e inclusive aprimorar. E o que não funcionou tanto, talvez vamos mudar. E nas minhas reflexões estava muito claro que era preciso que eu fizesse um movimento importante, mais importante para a companhia até do que para mim, deixando o dia a dia e a liderança da companhia para que algumas coisas efetivamente pudessem acontecer, porque eu sabia que enquanto eu estivesse lá não aconteceriam. Sim. Com essa visão, lógico, comunicando ao conselho da minha decisão, comecei o processo de transição, né? E quando a Xuxa sabe da minha decisão de deixar o dia a dia da companhia, primeiro veio a bronca, né? Como assim? Gosto tanto de você, confio em você, você vai sair do dia a dia da empresa? Nossa. Aí eu contei para ela um pouco os motivos pelo qual eu tinha chegado na minha decisão e ela rapidamente compreendeu, me deu até razão. E dias depois ela me liga novamente. Ô Paulo, eu não sei se você está vendo, mas eu estou vendo diversas iniciativas ao redor do mundo com a proteína vegetal. Você sabe que eu fui vegetariana, hoje sou vegana por causa do Juno, que me trouxe para o mundo do veganismo. Eu entendo e sei o quanto é benéfico você comer menos proteína animal
sobre todos os aspectos, inclusive para o nosso corpo. Sim. Tem um monte de discussão aqui, não quero aprofundar, mas com muito sentido e embasamento técnico e científico, que mostra claramente que diminuindo a alimentação em proteína vegetal, você traz muito benefício ao corpo. Eu não tô querendo, a gente não quer converter ninguém em veganismo, mas não é esse o nosso propósito. Tá. A nossa proposta com a X-Bloom é mostrar uma alternativa de alimentação mais leve, saudável, sobre todos os aspectos, e o público mais jovem entende esse E benefício. é um produto ou é uma... São lanches, e Lanches. agora está entrando toda a linha de saladas, wraps também, lanches com proteína vegetal. Então você tem lá um Fishing Blue, que na verdade não é frango, é de origem vegetal, de ervilhas. Você tem o Chicken Blue, que na verdade não é frango também, mas de sabor incrível. Estou te falando Legal. porque, falando agora de você do Quero lanche, experimentar. eu fiquei com vontade de ir lá, porque é delicioso. Essa foi a parte mais incrível. Porque quando a Xuxa me impactou, eu estava te contando essa história e fazendo esse desafio, a primeira resposta, Xuxa, por fazer restaurante. No passado eu tive restaurante e não me dei tão bem, sabe? Como todo empreendedor, tem negócio que foi bom e alguns não tão bons, né? Eu tinha um pouco de medo da história de restaurante. Eu falei, restaurante. Mas aí ela falou, olha, dá uma olhada no que está acontecendo ao redor do mundo. Eu acho que aqui no Brasil eu tinha que ser a pessoa a falar do tempo, porque eu falo com muita propriedade e verdade. E eu queria liderar esse processo, só que eu não vou fazer isso sozinho. Eu só faço se for com você. Aí ele me colocou numa saia justa e, lógico, honrado pelo reconhecimento. Confiável em você, né? Isso. Pela operação toda. Né? Eu falei, ok, Chu, então vamos começar a entender esse mercado. Eu não conheço esse mercado, precisamos entender. Falei, não tem problema, o Júnior entende muito, ele vai começar a te mostrar o que existe no mercado e vocês vão conversar, vão entender. Eu falei, tá bom. E, como sugerido, eu comecei a fazer algumas reuniões com o Júnior e ele me trazendo iniciativas. Grande parte delas eu gonguei, né? Então, qualidade do produto ruim, sem processo, uma que era, na verdade, de um casal no negócio. Rapidamente eu pensei, meu, o casal brigou, acabou o negócio. Na fase inicial, né? Quando o negócio está mais maduro, estruturado, ok. Se brigar, a empresa segue. Mas na fase inicial não pode. Você tem pode, que, não tem como, né? não pode brigar e se separar. Isso não funciona. A gente esquece que a gente assume um risco muito grande. Até que a gente conhece o Fábio, o Thiago e a Amanda, os sócios fundadores, da época ainda Bloom, num projeto muito interessante. O Fábio vem da indústria alimentar, então um executivo com conhecido processo, todo aquele negócio. O Thiago, o criador e o estudioso das fórmulas dos alimentos, e a Amanda também envolvida no setor de alimentos, porque o pai tem uma indústria no setor de alimentos e suplementos. E aí, olhando o que ele tinha feito, depois na hora que ele faz a experimentação de experimentar o produto, eu falei, meu, que incrível. Aí eu liguei para a Xuxa, ó, eu olhei aqui e acho que aqui nós temos efetivamente uma oportunidade importante. Só que põe uma coisa na sua cabeça, isso aqui é uma startup. É um negócio de uma lojinha ainda, tudo certo, mas nós temos uma caminhada importante. Tem um início. Tem um início, temos que trabalhar muito com os fundadores do negócio. E ela aceitou o desafio, eu, não, tudo bem, vamos fazer porque eu quero fazer, ok, vamos fazer. Depois de um processo de negociação, entramos no capital da companhia e a gente vem nessa jornada. E agora a gente vem implantando, vendemos rapidamente quase 40 unidades, já implantamos 4 unidades, tem um pipeline aí até o final de ano de cerca de 10 ou 11 lojas a serem implantadas. E onde vocês estão montando essas lojas? Em shoppings? Algumas em shopping, a grande maioria em shopping. O público aí é o público BC, que já entendeu de forma muito rápida o valor que traz o produto. Inclusive com a identidade que a Xuxa também traz ao produto, que é um negócio muito bacana. A receptividade do negócio é incrível, com filas de pessoas para experimentar a nossa experiência de alimento nas praças de alimentação. Olha que legal. E a gente está muito confiante que esse projeto vai tracionar. A gente sabe, tracionar. né, Paulo, que a maioria desses produtos que são vendidos, né, sem citar nomes, não são benéficos para a saúde, né? É muito complicado o processo de industrialização de alimentação, com muito conservante, com muita coisa que, no fim, acaba atrapalhando o nosso organismo. Mas a nossa proposta aqui, preocupação, especialmente do Thiago, que é a pessoa que cuida desse tema dentro da empresa, é exatamente... Uma pergunta que eu te faço, vocês patentearam esses produtos? Absolutamente patenteados, que a gente sabe como é que é esse processo, mas sim, a gente teve suas escolhas, aliás, marca, como todo negócio, né? Sim. Se você desenvolveu uma marca, registro, NPI... É que o próprio alimento, da forma que você faz a composição dele, ele pode ser patenteado hoje no Brasil. Eu sei disso. Que bacana. Então, essa é um pouco da jornada na nova frente. Na verdade, eu não sei, pulei aqui, porque a gente estava falando de espaço laser, Sim. e eu engatei por causa da Xuxa na história da X-Bloom, que foi por provocação dela, e eu estou muito contente de ela ter feito essa provocação, porque vai ser um grande projeto. Eu sempre falo o seguinte, né? Você vê que
o quanto o network na tua vida foi importante nessa toda essa trajetória que você comentou. Na verdade, na vida de qualquer empreendedor, Sim. aquela pessoa que quer crescer e tem o sonho, e eu digo todo tempo, sonhe, todo empreendedor é sonhador, mas a partir do sonho, planeje, então invista muito tempo em planejamento e depois execução, né? Com Execução. certeza. E nesse modelo, relacionamento com pessoas. Então, construa uma rede de relacionamento importante, porque ao longo do testemunho meu, ao longo da minha jornada, pessoas com as quais eu me relacionei, semi-exato, como mencionei para você aqui, Sim. e muitas outras que foram a gente foi construindo, e na vida é assim. Às vezes você conhece uma pessoa que até o relacionamento não é tão intenso, mas fica estabelecido ali um elo, e que você deve manter. Você não sabe exatamente por que você conheceu e esteve com aquela pessoa naquele momento. E na outra fase da sua vida, você vai lembrar, caramba, do dia que aconteceu comigo. Caramba, o semi-exato vai me ajudar. Não, a tua história com o Semenzato é o exemplo bem claro É disso, isso, né? exatamente Você isso. teve persistência, você foi lá atrás, uma, duas, Mantive a o terceira. relacionamento, não fiquei chateado com ele por ele ter me falado não, É, porque algumas pessoas têm mania de ficar chateada quando recebem um não. A gente tem que entender que isso faz parte do processo, quando a gente recebe um não, quando eventualmente a gente é demitido da nossa empresa. A gente não tem que ficar chateado com o passado, não, tem que agradecer. todo mundo tem que pensar dessa forma, gente. O não a gente já tem. Estamos atrás do sim, né? É isso. É bem isso, É né? exatamente isso. Quantos nãos a gente ouve na vida para poder virar a chave? A virada de chave que é o grande Acontece por segredo. aí. E é o que eu falo, você precisa se conectar com pessoas, ter bons relacionamentos, ser um cara honesto e íntegro para as pessoas acreditarem em você e a coisa acontecer. E o ouvido aberto. E o ouvido aberto, exatamente. Agora me fala uma coisa. Você, quando que foi essa virada de chave de 30 lojas para 800? Como é que foi? Na cabeça de vocês, empresários, donos do negócio, vocês não ficaram assustados? Como todo empreendedor, dá sempre um friozinho na barriga, mas a coragem é maior do que o medo e a gente vence Sim. e segue. Porque não existe empreendedor nenhum que não tenha o famoso medo. A gente tem medo. Isso é natural do ser humano. A diferença aqui é que a gente, apesar do medo, a gente faz. A gente Você assume sabe- o risco. Sem querer te cortar, eu queria só falar uma coisa. Outro dia eu estava ouvindo o Thiago Brunet, que inclusive já fez evento aqui com a gente na nossa casa várias vezes, e é meu Grande vizinho figura. aqui no Tamboré Querido. 2. O Thiago, ele falou uma frase muito clara. 82% do medo que você tem não acontece. Na verdade, você cria, crenças, né? Famosas crenças. São as crenças que você constrói, que você acredita que é verdadeiro e que muitas vezes acaba sendo impeditivo de ações e decisões importantes que você pode tomar na vida. Verdade. É muito isso. Então, às vezes, Então, você a gente- deixa a oportunidade de passar. Sabe aquela famosa brincadeira que o pessoal fala? Passou o cavalo selado, ele não viu? Exatamente. O medo te proporcionou isso. E o medo, ele faz. Na verdade, Deus colocou o medo na gente para a gente se proteger. Autopreservação, lógico. Né? Se você não vai na ponta de um abismo e falar, pô, aqui não vai acontecer nada. Você tem medo de cair. Você tem medo de certas situações. Só que a gente, como ser humano, usa o medo a mais do que ele é necessário, né? Na verdade, na atividade empreendedora, quando você precisa assumir risco, não tem jeito. Sim. Tem que assumir. Então, você falou do momento de aceleração da companhia. Sim, no fase inicial, até porque grande parte desse crescimento foi sustentado por empréstimo. Então, tomando dinheiro emprestado em banco, que no Brasil é um desafio. Mesmo com todo esse desafio, nós falamos, não, o nosso negócio é bom, a gente acredita nele, vamos fazer de forma correta, vamos estruturar, cuidar da execução. Claro. Porque eu costumo dizer a todo tempo, uma boa ideia só é uma boa ideia quando é bem executada. Uma boa ideia mal executada pode se tornar uma péssima ideia. Com certeza. Então, cuidando muito da execução, eu sei disso porque nos últimos 8 anos que eu tive na companhia foi muita transpiração, pouca inspiração e muita transpiração, fazendo a cada ano 140, 150 lojas novas para a rede, de forma que nesse período que a gente pôde liderar a companhia, saímos da quantia que eu te falei, 30, 40 lojas para 857 lojas em todo o país. Tá, me fala uma coisa que isso não tem como deixar de perguntar, né? Pandemia. Como é que foi para vocês a pandemia? A pandemia, para nós e para mim especialmente, um momento de muito aprendizado, muito trabalho intenso. Eu sei que não foi só comigo, depois de todo o momento passado, e a gente começa a se distanciar daquele momento, a gente acha que vai esquecer, né? Sim. E quando a gente conversa com as pessoas que todo mundo viveu junto, aquele momento,
as experiências foram muito mais parecidas, né? De intensidade, de como repensar o negócio para que ele não desaparecesse, para que não quebrasse. Mas logo na fase inicial, e aqui nós tínhamos um desafio importantíssimo, nós somos um varejo de serviço no setor de saúde, portanto, regulado por órgãos de vigilância e controle de saúde, Anvisa, Covisa. Quer dizer que eu não aplico laser na casa de ninguém. Eu não tinha o delivery do laser. Mas passou, acho que na cabeça isso, pô, gente, agora a pessoa não pode mais vir na nossa Eu vou loja, lá. nós vamos lá na Eu casa não, dele. e eu não posso. Igual você fez com a Xuxa. Então, mas eu não posso. Ah. Tecnicamente, eu não posso fazer esse movimento porque eu tenho que fazer a aplicação do tratamento em ambiente controlado. Sim. Então, nessa condição e na situação que a gente vivia nos picos, dos 2 picos da pandemia, era a loja fechada, 0 atendimento. Já estava com quantas lojas na pandemia? Aí eu estou falando que a gente estava com quase 800 lojas. Tudo fechado. Tudo fechado. Meu Tudo Deus fechado. do céu. E aí você não se preocupa só com você, você se preocupa com os franqueados que botaram dinheiro na operação. franqueado e com 5.500, na verdade a rede como um todo, 7.000 colaboradores. São 7.000 pessoas que diretamente dependem e vivem diariamente Meu Deus da Espaço do Laser. céu. Esse era o compromisso que eu tinha. E a primeira decisão que tomamos, depois de uma discussão interna... E nessa época você ainda era CEO da empresa. Estava na frente da companhia. Tá. E talvez não tenha trabalhado tanto na minha vida como trabalhei nesse momento, mas está tudo certo. Para mim foi maravilhoso, muito aprendizado, Sim. uma construção, foi um momento de muita união da companhia, então a gente vê as pessoas se unindo com muita energia, de forma positiva, para ajudar a chegar do outro lado, porque graças às plataformas digitais eu passei a falar com a companhia todos os dias pelas vias digitais. E ali a minha mensagem diária... A mudança de paradigma foi muito forte. E quebrando toda a cadeia de comando, então a partir dali não tinha mais o diretor, o gerente e a gerente, eu falava diretamente, mas junto com eles, né? Sempre junto com eles. A primeira mensagem, na verdade, era dar o norte, dizendo que eu acreditava no futuro da companhia e que a gente ia superar aquele momento, como a gente já tinha visto na história da humanidade, e outros momentos críticos que a humanidade venceu. Sim. Então, a mensagem era, porque todo mundo entrou, algumas pessoas entraram em pânico, né? Com a incerteza que se haveria amanhã. E a primeira mensagem era essa: gente, a gente precisa de vocês agora. A empresa é a que mantém as nossas vidas, então agora chegou a hora da gente se dedicar um pouco mais, apesar de a gente estar em casa. E a gente, com lojas fechadas, organizamos um processo de venda digital, impactando e falando com a nossa base de clientes, quase 6 milhões de clientes, oferecendo para esses clientes que já eram da nossa base... Não, fora que o cliente preocupado, e a minha depilação, como é que vai ficar? Eu vou ficar desse jeito. E eu imaginava, engraçado, eu imaginava que a partir dali a gente teria um forte movimento de cancelamento de tratamentos. Teve um movimento que a gente procurou tratar, inclusive conversar com os clientes para explicar: não se preocupe, a gente vai postergar o prazo do contrato, você não vai ter prejuízo. É porque você vende com prazo futuro, né? Isso. A pessoa são compra sessões de várias... tratamento. Você compra Sim. com direito de... Na verdade, são 5 sessões com direito de 5 sessões gratuitas. Tá. Então, no fim e ao cabo, eu entrego 10 sessões para o cliente. E a preocupação por causa do prazo é que perdesse. Gente, se não preocupe, que foi nas famosas lives, né? Nós nunca fizemos tantas lives como fizemos na pandemia. Eu ia abrir a live dizendo: você que comprou, não se preocupe, não tem prazo, está tudo suspenso. Quando a gente retomar a loja, a gente começa novamente a contagem. Por agora, não se preocupe. Mas mais do que isso, a gente começou a vender, e vender muito. A gente passou a vender praticamente 50% do previsto com lojas abertas. Mas você vendia sem entregar? Com entrega futura, sem data marcada. Você fazia uma promoção um pouquinho mais barato, mas... Exatamente. Mas mais incrível, a pessoa acreditando na companhia e nas nossas equipes, e efetivamente comprava para uma entrega futura que eu não sabia quando ia acontecer. Porque lembra, na primeira onda, a gente não tinha visibilidade nenhuma de quando a vida começaria a voltar novamente ao normal. E com esse movimento, e é lógico também com toda a equipe de back-office, o pessoal, o meu CFO naquela altura, o Léo, fazendo uma leitura, ele tinha um trabalho importante ali. Léo, vamos revisitar todas as linhas de custo, uma a uma, no detalhe. Caramba. Então foram renegociados 578 contratos de locação, um a um. Foram olhadas todas as linhas de custo. E mais uma coisa, a gente não mexeu e continuou pagando funcionário. Inclusive com compromisso assumido no primeiro dia da pandemia. Foi a primeira mensagem que eu pedi para reunir todo mundo num link para falar: gente, nós estamos começando uma batalha difícil, mas eu vou garantir aqui para vocês uma questão importante: ninguém será demitido em razão da pandemia. Por quê? Porque quando voltarmos eu vou precisar contar com vocês, com tudo que vocês vão contribuir para a companhia e com a energia que vocês sempre colocaram no nosso negócio. Então a gente vai voltar mais forte nessa jornada.
E essa foi a primeira mensagem. Assumimos uma quantia de empréstimo no banco gigantesca, Nossa. gigantesca, para ter um conforto que, olha, se der alguma coisa errada, eu tenho pelo menos um dinheiro para pagar salário, não pago mais nada, só pago o salário. Sim. E graças a Deus eu não usei um centavo desse dinheiro. Olha que bom. Zero uso do recurso apropriado no empréstimo, de forma que depois, quando a gente começou a ter visibilidade novamente de retomada de funcionamento, eu usei esses recursos tomados que era para pagar salário, para fazer algum movimento de expansão e crescimento da companhia. Olha que legal, parabéns, hein? Infelizmente não teve. Tem muitas empresas que não tiveram esse caminho, né? É porque vocês foram duros na queda lá, né? Tiveram mão de ferro para poder passar na pandemia. 18, 19 horas de trabalho, uma intensividade, não só minha, estou falando que essas coisas quando acontecem, e eu digo a todo tempo, não tem o eu aqui, né? Sim. Na verdade, eu só tive a honra de poder liderar esse time gigantesco de 7 mil pessoas trabalhando para que a gente chegasse no resultado. Então, a palavra aqui, nós conseguimos fazer isso. Sim. Muito legal. Agora, me fala uma coisa, qual que é a tua opinião nessa história? A pandemia trouxe, nessa mudança de paradigma, essa história de você trabalhar em casa, de você, né, não ter muita dor de cabeça para poder se deslocar. Tem várias teses que falam que o tempo que o funcionário fica parado no trânsito, ou dentro de um ônibus, ou dentro de um carro, acaba tirando a motivação dele do trabalho. Como é que você Como é que eu vejo enxerga? isso? Como é que você vê isso? E como é que eu vejo? Eu sou uma pessoa absolutamente contra a figura do home office. Eu entendo contra. Eu entendo que o home office, na verdade, ele quebra algo importante nas companhias, que é a cultura da companhia, porque o homem é um ser sociável. E tem um filósofo do começo do século XIX, Foucault, francês, que em um dos seus trabalhos, sem falar de home office, mas ele explicava da necessidade do homem trabalhar em ambientes de trabalho de escritório, onde acontece um certo controle indireto da atividade que você exerce. Sim. Porque você é muito mais produtivo quando você está num ambiente socialmente controlado, diferente de quando está na sua casa, inclusive em ambientes inclusive, que não estão nem preparados sobre todos os aspectos para você estar trabalhando, com muitos elementos de distração. Então, inclusive, o homem está acostumado a acordar, fazer as suas tarefas em casa, tomar um banho e ir para o escritório. É isso. Agora, ele fazer tudo isso, tomar um banho, ir para a sala de jantar, ligar um computador... E a geladeira, e aí o filho, a televisão, e o filho, e o cachorro. Filho, Então, eu particularmente não acredito. Obrigado. Eu acredito que tem uma perda importante de produtividade. Eu acredito que você tem uma questão cultural importantíssima, porque as pessoas não passam a não se ver, não se encontrar. Insights e troca de energia e conhecimento acontece muito mais rápido quando as pessoas estão juntas. Sim. Não, eu te mando um link para a gente falar. Eu não estou falando que não pode existir, mas ele deve ser regra, não exceção. Mas aconteceu uma coisa boa na pandemia, que isso a gente não pode deixar de comentar, que depois da pandemia, eu sempre falo, todos os processos de evolução do empresário, eles se aceleraram na pandemia. Então a gente não sabia que era ótimo fazer reuniões online. Sim, né? Aprendemos. A gente da geração mais antiga, eu estou com 61, você deve estar com certeza menos que eu. Um pouquinho coisa só. Então, mas a gente é de uma geração, Paulo, que a gente não está acostumado a ficar longe das pessoas, né, num primeiro momento. Sim. E também deixar as coisas acontecerem de uma forma sem você ter controle, né? Então, o processo de digitalização na pandemia foi aceleradíssimo, né? Sim. Então, se a gente pudesse falar uma coisa boa de um momento tão triste da humanidade, talvez o processo de digitalização tenha sido algo positivo que aconteceu em todas as companhias. Acelerou demais. O processo. Maravilhoso. Ótimo, tá tudo certo. Eu acho que a gente apropria da coisa boa que a gente teve, mas a gente tenta... Mas isso também está... Não sei se você nota, mas a gente vê claramente que as ruas mostraram que as pessoas já estão entendendo a importância de trabalhar nos seus escritórios, nas empresas, Sim. todo mundo junto. Hoje, quando eu vejo o trânsito, antes da pandemia, quando eu via trânsito, eu xingava pra caramba. Hoje, quando eu vejo muito trânsito, ainda bem que está tendo esse trânsito. As pessoas estão indo trabalhar nas empresas. Você lembra na pandemia que a gente saía na rua, não tinha um carro na rua? Nada, vazio. Você não encontrava uma alma, você fala, meu Deus, o que está acontecendo no planeta? Então, o trânsito agora eu até não acho tão ruim, ainda bem que acontece. A economia anda, as pessoas se encontram, as coisas acontecem mais rápido. Verdade. E o mundo anda com uma velocidade mais adequada e a cabeça das pessoas fica melhor, porque também eu acho que ficar isolado sozinho numa parede, olhando para a telinha o dia inteiro, é algo que não é tão salutar. E teve consequências desastrosas, né? Porque
a gente sabe que a mulher, por exemplo, o cara casado, tantos anos, tem uma rotina, ele sai de manhã, 7 da manhã, tchau, amor, vai trabalhar. A mulher não consegue ficar com o homem dentro de casa o dia inteiro. Não, não, A gente sabe disso. nesse ponto, até assim, eu lembro que as mulheres hoje, e aliás, no mundo atual, as mulheres hoje, inclusive em alguns casos, falam tchau pro marido que fica em casa cuidando dos seus filhos. Sim, Então, eu acho que a coisa se aplica tanto para o homem para a mulher. A verdade é que a gente precisa estar junto para atividades produtivas de forma coletiva junto. Ok, como exceção, eventualmente, faço um call aqui, uma reunião digital, ou eventualmente num dia, por um período eu fico na minha casa, faço algumas reuniões pela videoconferência, mas eu tenho que estar no ambiente produtivo junto com os demais colaboradores da equipe que eu trabalho, sim. para que eu seja mais produtivo, com mais energia, com mais conexão, porque a cultura da companhia só se mantém ao longo do tempo quando as pessoas estão juntas. Eu vou falar uma coisa para você. Eu era totalmente contra essa história de fazer reunião online, justamente porque eu sou de uma época onde a gente tinha que encontrar pessoas para poder se conectar, né? Olhar no olho, sentir o que realmente a pessoa estava pensando em termos comerciais, etc. Eu agora mudei. Eu adoro fazer reunião online, por quê? Porque não toma tempo. Das 10 às 11, das 10 às 10h30 você faz uma reunião, das 11 às 10h30 você faz outra, do meio-dia ao meio-dia e meia você faz outra. Nunca eu faria 3 reuniões numa manhã se eu tivesse que me deslocar. Então, mas na verdade, a minha estratégia de relacionamento, vamos trabalhar aqui por hipótese. A gente se conheceu há pouco tempo, você quer falar de uma nova ideia, de um novo negócio. Sim. A primeiro contato, talvez eu utilize a via de o conferência. pessoal. Se eu achar que faz sentido, onde a gente se encontra presencialmente para a gente olho no olho, conversar isso com mais profundidade. Não é pela telinha, não. Não é pela telinha. Só que muita gente não pensa assim. Tem empresas de consultoria, às vezes eu contrato pessoas para trabalhar para as nossas empresas, que eu falo, eu quero uma reunião pessoal. Não, a reunião nossa é só online. Eu falo, obrigado. Até logo. Porque não tem como. Eu acho que a gente precisa retomar a cultura, porque um pouco disso está por causa da cultura que a pandemia criou. A gente precisa retomar a cultura antiga. As pessoas precisam entender. Eu quero te fazer uma pergunta que, é claro, você é um empresário com a experiência que você tem, com a bagagem, com a história empresarial focada dentro de uma operação, né? Durante tanto tempo. Eu te pergunto, o que você faria diferente hoje que você se arrependeu? Você fala, pô, isso aqui hoje eu não faria dessa forma. Tem alguma coisa, algum item na tua jornada empresarial? Assim, falar de ponte construída é muito fácil, né? Aliás, a gente vê as pessoas olhando as pontes construídas que você construiu, falando onde você deveria ter feito diferente. Escuta, por que você não veio aqui me ajudar a construir a ponte quando eu estava construindo? Falar de fora agora fica muito fácil. Fica fácil. Então, na minha visão, tudo que aconteceu, coisas boas e ruins, e todo negócio carrega esse tipo de coisa, é curva de aprendizado que você obrigatoriamente tem que passar. Então, apesar de pensar, puxa, por que eu não fiz daquele jeito? E tem algumas coisas que a gente possa pensar. Eu fico numa reflexão mais com calma desse tema, fazendo, não, Paulo, você tinha que passar por isso, para você entender justamente como você não fará mais nos novos projetos. Sim. Porque se você não tivesse feito daquela forma, com certeza em outro projeto você ia fazer da forma errada. Então, você cometeu esse erro uma vez, que permite você não fazê-lo mais. Às vezes, eu penso, quando eu era novo, era muito impulsivo. Eu acreditava muito em coisas, até pela minha profissão. Eu sou presidente da Associação Nacional dos Inventores. Que legal. Então, eu sempre trabalhei com novas ideias, com projetos inovadores, etc. Eu viajava muito pelo exterior, nas feiras de invenções. Então, tudo eu queria trazer para o Brasil, tudo eu queria mostrar para o brasileiro. Você não tem noção. Hoje eu falo assim, que loucura, como eu era doido. Porque não foquei num só. Entendeu? Eu queria agarrar o mundo com as duas mãos. E tem muito empresário assim, principalmente as pessoas mais novas, a gente vê com essa onda da internet, do mundo digital, a gente percebe que tem muita gente que quer agarrar tudo de uma vez. Então, né? normalmente o que eu costumo dizer, e hoje eu tenho 5 iniciativas que eu apoio como investidor, e eu falei um pouquinho antes para você, uma rede de farmácias, que eu entrei no capital, e na verdade minha posição é uma posição, eu não quero mais a cadeira executiva, pelo menos por enquanto. Você quer entrar como investidor, né? Investidor, mas na posição de conselheiro ativo, muita presença, então toda semana eu tenho reuniões com cada uma desses empreendedores, fundadores da companhia, e uma das coisas que eu discuto todo tempo com eles, vamos estabelecer foco no que precisa ser feito. Sim. Porque se você começa a querer dar tiro para todo quanto é lado, ainda que possa parecer uma excelente oportunidade, você não vai chegar no resultado esperado. Então, estrategicamente, lembra que eu falei do planejamento? Sonha,
No planejamento, uma das coisas do planejamento é estabelecer foco. Sim. Qual que é o prioritário que você vai alcançar de forma mais rápida, com menos esforço possível? Então, se esse é o foco, ainda que apareça uma nova oportunidade, não desfie do seu foco. Porque se você fizer isso, você não chegará no plano estabelecido. E isso acontece por diversas vezes na nossa jornada empreendedora, né? Porque certeza. você começa a caminhar, nossa, mas apareceu um negócio muito bom. Não, escuta. Você vai saindo, né? E Você vai perdendo saindo, fogo. vai Aí precisa perdendo. tomar muito cuidado. Então, foco no que você tem como bom negócio. Gente, é o seguinte, tem uma notícia muito bacana. O Paulo é um dos convidados do nosso evento no dia 6 de junho. Ele vai estar aqui no Expo Alphaville, no evento do Net Club, junto com o Brasil que dá certo, que é do Sandro Augusto, nosso parceiro. Querido Sandro. E ele vai estar aqui falando muita coisa importante. Eu sempre falo o seguinte, Paulo, eu gosto de ouvir histórias e como pensam empresários que começaram pequeno e chegaram aonde vocês chegaram. Que lá, aliás, eu acho que, pelo que você me comentou aqui nos bastidores, vocês estão ainda no meio do caminho, ainda tem muita coisa para rolar. Nos projetos novos, especialmente esse que eu te falei da Farma, o sonho é grande. Eu quero sim ter uma rede bem significativa no Brasil, com um compromisso muito importante. De dar acesso à saúde às pessoas que hoje, em grande parte do país, nós estou falando de algumas cidades muito pequenas, onde a condição de remédios às vezes não chega. Então, quero dizer o seguinte, né? a pessoa tem o dinheiro na mão, não é que ela não tem o dinheiro, ela tem o dinheiro na mão, mas o remédio não está lá para poder comprar, para poder se tratar. Então, esse compromisso que a gente tem com a sociedade, dessa entrega, desse propósito do negócio é importante. Gente, o Paulo montou, ele estava me contando antes da gente começar o programa, ele investiu numa empresa que tem hoje, está maior até do que a Espaço Laser. Tem que Espaço Laser. 930 lojas, uma rede de franquia de farmácia, chamada RM Pharma. O nome da fachada é hiper popular. Que legal. O sócio fundador Thiago Max, um jovem empreendedor com muita energia, que conhece demais o negócio e que aceitou o desafio de estar comigo junto. A gente está trabalhando junto há 11 meses agora para fazer esse resultado. Me explica uma coisa, a indústria farmacêutica é um pouco complexa para se trabalhar, né? Vocês estão conseguindo navegar bem nisso? Complexa, cheia de desafio, com muita competição, mas eu acho que... Engessada em determinados pontos. Não sei se é engessada, tem toda a complexidade de ser um setor regulamentado, né? De novo, Sim. Anvisa, todos esses aspectos. Mas que eu vejo com muita oportunidade, e quem souber lidar bem com esse setor tem aí avenidas de crescimento importantes. E como é que você entrou nessa? Eu vou te contar, eu fui... Network. Não, de novo, mas parece brincadeira, é verdade, mas é verdade. Fui convidado, eu tenho ainda um pouco de vida de palestrante, tá? Isso não eu não vivo de palestra, mas como vou estar aqui também no dia 6, estou convidado, venho para falar, e gosto de dividir um pouco da minha experiência, junto com o Sandro, com todos que vocês convidaram. Para mim vai ser uma honra estar junto aqui. Fica o convite, venham para ouvir a gente falar um pouquinho, para a gente estar junto e criar essa relação de network. Hoje quem confirmou o Ricardo Bellino, vai estar aqui também. A gente vai estar com a gente nesse grupo, vai ser muito bacana. Mas uma dessas palestras, eu estou falando aí de quase agora 3 anos atrás, eu fui convidado para falar para um grupo de empreendedores. Tá. E ao final da palestra, o Thiago, que até então não conhecia, me aborda ao descer do palco. Pô, queria falar com você, será que a gente pode bater um papo e tal? Só. Foi legal, você vai ficar aí pro almoço? Não, então vamos sentar, vamos almoçar. E aí sentamos para almoçar, no almoço começamos a conversar, mas naquele momento eu ainda estava na jornada da Espaço Laser. Não dava para pensar em mais nada. Foco na vida. Se o foco é a entrega que eu tinha que fazer como CEO da companhia e eu sabia o que precisava ser entregue, eu só podia pensar em Espaço Laser, não tinha outra coisa para pensar. Eu falei, legal, bacana, mas eu não tenho, eu estou tocando o dia a dia da empresa, não tem como pensar. Quando eu decido pela saída e meu drive rapidamente mudou no sentido, a partir de agora, qual é o next step? E as pessoas acreditavam que eu ia para casa para descansar ou para a praia, curtir a vida. Eu falei assim, se enganaram, eu sigo aqui na vida, no game, porque eu acho que tem muito para fazer e afinal de contas eu divirto demais com o que eu faço. Eu recuperei a minha agenda de relacionamento e uma das pessoas que eu lembrei foi o Thiago. E você foi atrás do Thiago ou ele foi atrás de você? Não, eu liguei pro Thiago, como é que tá o projeto? Você ainda tem interesse? Pô, eu tava querendo falar com você, que bom que você me ligou. E a gente começou uma conversa, inicialmente ele imaginava que eu queria ser executivo. Não, executivo eu não quero mais não, cara. Eu só estou conversando com você, só vai funcionar se você me aceitar a ser sócio da companhia. A primeira resposta dele, eu acho que não, porque eu estou sozinho aqui, não preciso de sócio. Mas depois, na reflexão, pensando bem, eu acho que eu avalio ter você como sócio. E a gente foi amadurecendo, depois de muita conversa, chegamos
ao que a gente chegou na nossa relação, estabelecemos uma parceria E quando importante. você começou, antes de você ser sócio dele, quantas lojas ele tinha? Ele tinha ali umas 800 lojas. Já tinha 800. Não, estou falando de 11 meses atrás. Estou começando o projeto com ele agora, né? Tá. Mas já tem Já tem um... uma previsão grande aí para poder acontecer muita coisa. O sonho é coisa. grande, o sonho é grande. Aguarde que você vai Que ver falar legal. muito dessa marca com RM Pharma de assinatura, hiperpopular, e uma marca que a gente vai lançar agora. A gente faz agora no dia 11 e 12 de junho a nossa convenção anual, onde a gente traz toda a rede, um grande evento. Olha que E ali a bacana. gente vai anunciar um monte de coisa nova. Eu não quero antecipar aqui, não. Aliás, eu quero deixar à disposição de vocês, tanto para Espaço Laser como para essa nova companhia, o Expo Alphaville, para você fazer seus eventos. Vamos fazer. Você vai gostar, nós vamos depois conhecer um pouquinho do prédio Que aqui. bacana. Nós temos uma estrutura de 2.000 metros quadrados aqui em Alphaville. Dizem as boas línguas que é o melhor espaço de eventos de Alphaville. Que Você bom. precisa Eu conhecer. tenho certeza que é. E agora, para encerrar, Paulo, eu queria saber o seguinte: que recado que você deixa para um empresário, para um pequeno empresário, para o cara que está na mesma jornada, você lá atrás com 2 lojinhas? Na verdade, eu vou até antes das 2 lojinhas. Lembre-se que eu sou uma pessoa que vim da periferia de São Paulo, ali da freguesia do Ó, ao lado da igreja matriz da freguesia do Ó, onde o não era maior do que o sim. Sim. Os desafios para alguém que nasce na periferia é gigantesco. E que apesar de todos os nãos, eu sempre tive um sonho na minha cabeça. Então, se você tem um sonho, e lembra que eu falei, sonho, planeja, executa, quando eu conto a minha história de vida, eu não conto só para contar, eu conto para dizer para cada uma das pessoas que tem sonho que sim, é possível. Eu percebi do jeito que você fala. Verdade. Que bom. Que bacana. Então eu quero deixar aqui um parabéns a vocês, aos teus sócios, Obrigado. a toda a equipe, a todos esses 7.000 funcionários. 7 mil, agora na RM Pharma, a rede toda com 9.000 colaboradores. Meu Deus do céu. Tem muita gente, impactando a vida de muita gente. Que legal, olha que bacana, né? Bem bacana. Quase Você- 20 mil colaboradores em todas investidas. E com essa rede de farmácias você vai levar saúde para muita gente, né? O que você Esse é o falou. propósito. Esse é o propósito. Então eu deixo aqui meus parabéns a vocês. Dia 6 de junho ele vai estar aqui com a gente. Vamos falar, Você tem vamos falar. que estar aqui porque vai ser muito bacana. Paulo, obrigado Eu que agradeço. pela participação. Obrigado, obrigado. E na próxima semana nós voltamos com o Ideias Cast, que é o nosso clube de network aqui em Alphaville. Valeu.